Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, meninas! Sejam bem-vindas ao episódio do Elas Constroem de hoje. E eu quero contar para vocês que o nosso episódio hoje está muito especial, porque nós vamos falar sobre algo que é a base da construção. E para isso, né, nós temos uma convidada muito especial aqui conosco, né, Pã? Isso mesmo, que é um prazer te conhecer. Luciana Brum, muito bem-vinda. Obrigada. Ô, Luciana, a gente, né, não se conhece, muitas pessoas também que estão assistindo o nosso podcast não te conhecem. Quem é a Luciana? Obrigada, meninas, pelo convite. Assim, quando a Nath me convidou, fiquei muito feliz, porque eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, assim, é muito legal, que eu acho que pode, assim, mesmo empoderar muitas mulheres que, às vezes, têm vontade de ingressar nessa área e tem um pouco de medo também, né? Por ser uma área muito masculina. Isso aí. Né? E acaba, às vezes, até indo para o lado da arquitetura por medo mesmo, né? De se expor nessa área. Eu vou contar um pouquinho do meu início. Isso, conta um pouquinho, quem é você? Eu iniciei a faculdade de engenharia civil e, assim, logo que eu iniciei, eu via que a faculdade era muito teórica, né? A gente tinha ali todos os dias teoria. E, às vezes, até o que passava ali, a gente não sabia nem o que significava, porque o professor é muito maçante na teoria, né? E daí, eu comecei a fazer estágio, buscar estágios, procurar entender mais, cada vez mais dessa área, né? E acho que quando eu estava no quarto ano, um professor meu, ele me fez o convite, que tinha um amigo que tinha uma indústria de estruturas metálicas, e se eu tinha vontade, né, interesse de participar da vaga. E daí eu fui, deu super certo, e a partir daí eu comecei a me apaixonar por essa área de cálculo estrutural. E acho que lá eu fui crescendo, né, depois eu me formei, continuei também na empresa, e fui me especializando, e tô aqui até hoje, né, nessa área. E cada dia mais apaixonada pela estrutura metálica. Que legal. Ô, Luciana, e antes da gente falar da profissional, da engenheira, né, que eu tenho certeza que todo mundo vai querer saber, mas a Luciana, ela é mãe, ela é casada, ela tem filho, ela é casada ou ela é solteira? Quem é a Luciana, pra gente conhecer um pouquinho dessa mulher linda que tá aqui na nossa frente? Você foi com vergonha. Não fique. Eu tenho uma filha, sou casada. É meio difícil falar de mim. Sou, assim, uma pessoa extremamente detalhista. Acho que até por isso que eu fui por essa área, né? Bem exata, né? Engenharia é bem exata. Bem exatas. Gosto muito das dificuldades. Procuro sempre algo difícil, né? E assim, a gente sabe que conciliar tudo também é muito difícil, né? Como mãe, esposa, cuidar de casa, né? E ainda manter a profissão, né? É isso que eu falei pra Lu esses dias, a gente tava conversando sobre o podcast. Eu falei, Lu, eu tô no modo mãe. Sim. Porque a gente sai do trabalho e entra no modo mãe, né? Acho que eu acredito que com você também aconteça isso com a sua filha. Você desliga o trabalho, é modo mãe. E às vezes a gente tem que resolver as questões de trabalho, né? Porque nós que temos filhos, pra gente é mais complicado pouco a situação. Mulher, né? Acho que o Elas Constroem é isso. Trazer essa mulher, né? Pra gente conhecer um pouquinho mais, entender. Mas mostrar para as pessoas o desafio que é, né? Então, assim, você é formada em engenharia civil. Sim. Você se formou mais novinha? Foi logo que saiu da faculdade? Você se formou mais velha? Como é que foi esse processo da escolha da engenharia? Então, eu me formei, eu já tenho 17 anos de formada. Que legal, com essa carinha de 25. Carinha só que é de 25. A idade é melhor não falar. É só a carinha, gente. Que legal. Eu já tenho, assim, bastante anos, né, nessa área aí. Logo que eu me formei, eu já comecei a trabalhar
nessa empresa mesmo. Eu fiz estágio e já continuei lá. E nunca mais parei de trabalhar. Então, assim, é difícil. Aí você saiu da escola, logo já decidiu escolher. Isso. Foi a primeira coisa que veio à sua mente? Você ser engenheira ou não? Você tinha outras ideias? Assim, quando eu iniciei, para falar bem a verdade, eu queria uma profissão que me desse uma liberdade. Eu não precisasse ficar presa, trabalhando dentro de uma indústria, né? E, assim, no início, eu queria ir para odonto, uma coisa nada a ver, né? Com engenharia. E daí depois eu fui pensando, vou fazer engenharia. E assim, foi bem sem pretensão mesmo. Eu amava engenharia? Não. E acho que eu fui desenvolvendo isso no decorrer da faculdade mesmo. Fui me apaixonando pela profissão, né? E você foi cada vez mais se especializando, né? Que eu vi que você fez pós, você fez especialidades, você fez MBA também, né? Ô Lu, e conta pro pessoal de casa, o que a sua especialização faz exatamente? Porque o que acontece? Às vezes as pessoas não sabem. Ela é calculista, mas o que calculista faz dentro da obra? Pra que serve a profissão dela? Explica um pouquinho pro pessoal de casa o que é. Então, o calculista, ele faz a parte bruta da obra, né? Ele faz desde a parte das fundações, o cálculo das fundações, se é estaca, se é sapata, e sobe toda a estrutura. Aí vem os pilares, as vigas, as lajes, né? Então, a gente faz o cálculo de toda essa estrutura, que é o que sustenta uma casa, sustenta um galpão, né? Então, acho que é um pouco isso. Ô, Lu, para quem não conhece, né, ou para as mulheres, para os jovens, às vezes, que estão assistindo a gente e decide escolher a engenharia. E aí você foi para um nicho bem específico de cálculo. A faculdade não prepara para isso que você é hoje especialista, né? Como que foi esse processo de estudo, né? As escolhas do MBA, o que isso trouxe para você de ganho, de bagagem? Conta pra gente um pouquinho dessa escolha do cálculo e como é que foi esse processo de aprendizado maior, assim, né? Sim. Então, a faculdade realmente, ela te dá uma base ali, mas não uma base para você ser um calculista, né? Assim, e eu tive que... Quando eu resolvi, porque quando eu entrei nessa empresa, eu era orçamentista, eu entrei como orçamentista. E tinha outros calculistas, eu fui sempre de prestar muita atenção, né? E assim, eles foram me ensinando também, até que eu resolvi, eu vou fazer uma especialização, para eu realmente ter uma base, né, para fazer tudo que eu faço hoje, né? E daí eu fiz essa especialização pela Unicamp até, e é onde me deu muita base, porque a faculdade, ela não te dá base para você ser um calculista. Ela é bem enxuta, né? Porque assim, falar que é uma profissão fácil, não é. No início é uma profissão que te traz medo, né? Muita responsabilidade, muita responsabilidade. Até porque mesmo um erro ali, você coloca até vidas em tal. E a Luciana, ela é fantástica na hora de apresentar os cálculos. Eu falo porque a gente já trabalhou juntas. E assim, é sensacional os cálculos que ela faz. Ela não tem erro. Ela tira todas as dúvidas. Se a gente precisa saber qual é o tipo de vigamento, a Luciana apresenta pra gente. Então, assim, para quem trabalha com a construção, com o ramo industrial… é algo sensacional o trabalho dela. E assim, a Nath, ela fala com bastante propriedade, né? Porque a Nath, ela é dona da BDR Incorporadora, né? Dona e sócia da BDR Incorporadora, que é uma empresa que cuida do seu investimento, né? Ela vai fazer todo o trabalho para você, contratando profissionais assim como a Lu, né? Mas para poder fazer o trabalho mais pesado, a responsabilidade. Então, você que tem o seu investimento e gostaria de multiplicar o seu investimento com imóveis, né? Com coisas diferentes que tá tendo agora, que a gente vai falar um pouquinho, né? Sobre a nova linha que a construção tá indo, né? Então, se você precisar, é uma das nossas patrocinadoras aqui que acredita no nosso negócio, que é a BDR, né? Falando um pouquinho sobre essa mudança, eu tava assistindo esses dias uma entrevista do Roberto Justus, falando sobre a nova construção, né? E o Roberto Justus, ele é um cara que ele cresceu muito, né? É um cara que eu admiro demais, eu acho ele fantástico como empresário, como gestor, enfim, ele estava falando sobre essa questão da nova construção, né? Que é o steel frame. E aí,
ele é um cara que fica muito fora, né? Estados Unidos, que tem essa visão da casa mais rápida. E o Brasil ainda tende, né, ali na construção. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Conta pra gente um pouquinho sobre isso pra gente. Então, a construção industrializada, eu acho que é o futuro para o nosso país. Porque hoje cada dia, tá mais difícil a mão de obra, né? E o steel frame, ele tá aí para poder facilitar, porque é uma obra que vem praticamente pronta, uma obra super rápida, uma obra industrializada, que não depende tanto de mão de obra, né? Só que assim, no Brasil, a gente vê que ainda existe muita resistência, né, sobre isso. Eu tava vendo a economia de água numa obra, né? Sim. Assim, são milhares de litros que economiza numa obra só de água que a gente tá falando em relação a isso, sem contar a agilidade, né? E por que você acha que o Brasil ainda tem essa dificuldade? Eu acho que é uma questão muito cultural mesmo ainda, né? As pessoas aqui ainda têm muita resistência cultural, gostar daquela estrutura convencional, concreto, fazer caixa, fazer uma sujeira na obra, né? Que é uma obra suja, né? Agora, você pega uma obra de steel frame ou de estrutura metálica, é uma obra muito limpa, né? Eu vi que recentemente você fez uma obra em Campos do Jordão, se eu não me engano, com estrutura metálica, né? Isso. A gente faz bastante obras aqui em Campos do Jordão, né? Que facilita muito a questão dos terrenos, né? Lá a gente tem os terrenos com a topografia muito ruim. Você avança 1 metro, o terreno já desce às vezes 10 metros. Campos do Jordão, Então, é muito buraco lá, né? E a estrutura metálica, ela facilita muito, porque imagina você fazer um pilar de 10 metros num terreno daquele, né? Totalmente irregular, então, né? é muito difícil. E assim, aqui na Mantiqueira, a gente utiliza muito a estrutura metálica por conta desses terrenos. É uma obra muito rápida. Às vezes, em 15 dias, você monta consegue uma levantar casa. uma estrutura, né? E a estrutura sensacional. Exato. A gente, eu tava vendo essa entrevista dele falando, né? E ele fala que às vezes o custo é o mesmo de uma obra convencional. Só que você ganha muito no tempo, né? E mesmo assim, o brasileiro ainda insiste na obra tradicional. Você, como uma engenheira, calculista, fala para nossa audiência, né, para as pessoas que estão assistindo, tem a mesma segurança para as pessoas que têm esse receio, né? Fala pra gente um pouquinho sobre essa questão. É seguro, não é? Por que é mais rápido? Qual que é a tecnologia desse novo, vamos colocar, desse novo conceito? Eu posso dizer que é até mais seguro do que uma estrutura de concreto armado, tá? Porque são peças industrializadas, o aço, ele é industrializado, então ele tem aquela resistência ali, né? Esperada, coisa que às vezes, dependendo da mão de obra, no concreto a gente não tem. Às vezes a gente tá vendo obras aí cada dia piores. Super segura, igual fora do Brasil, por exemplo, no Chile. Eles estão optando cada vez mais por steel frame. É um país que tem terremoto quase todos os dias, né? Então. E assim, eles já fizeram diversos testes com protótipos de prédios e resiste. É dimensionado para resistir, né? Só que aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem essa resistência. É uma obra, assim, eu não vou dizer que é uma obra que fica mais barato que uma obra convencional, não é. Hoje ainda é um pouquinho mais caro. Mas você ganha muito no prazo, né? E na dor de cabeça também. Sim. Tem menos, né? É muito menos. E fala pra gente, Lu, tem profissionais nessa área? Porque, né, você até comentou da dificuldade de mão de obra, né? E nós sabemos que a mão de obra tá cada vez mais escassa, né? Por ser uma novidade, por ser algo novo aqui pro Brasil, tem que ter uma especialização diferente? Você, como uma engenheira calculista, consegue fazer o mesmo projeto ou tem que ter algum tipo de especialização? Então, o steel frame tem a norma dele, né? Então, assim, a pessoa que é calculista tem que se especializar um pouco ali em entender o tipo de estrutura, né? Hoje eu não faço ainda muito steel frame, porque geralmente quando se vende uma casa em steel frame, por exemplo, já é a empresa
A própria empresa que vende ali, ela já faz o cálculo, já faz a montagem. Já faz tudo. Porque os perfis já são modulados. Há um tamanho X de vão. Então, eles já sabem, já tem ali um catálogo do tipo de perfil que eles vão utilizar para essa casa, né? Aí, existe um especialista para fazer isso, mas também não é alguma coisa tão fora da curva, porque é base, né? É uma estrutura. E é como São você materiais falou, super leves. É mais resistente, né? E eu tava vendo isso pra quem, por exemplo, fica preocupado. Ah, mas eu vou fazer uma casa assim. Nossa, mas vai ficar minha casa de lata? E não, né? Ela é toda feita com o sanduíche, né? Pra ela não tem ter isolamento térmico, né? E aí depois faz o acabamento, né? Com drywall, alguma coisa assim. A diferença, Pan, é que elas são placas, né? As placas são inteiriças, então elas são conectadas. Elas não levam aquele trabalho de bloco por bloco. Então elas são instaladas em modo placa. Por isso que elas são muito mais rápidas. O que leva um pouco mais de tempo, né, Lu, é a questão da estrutura. Porque a gente precisa ter uma estrutura e uma fundação muito boa para construção. Porque é isso que vai sustentar a nossa casa ou o nosso prédio. Que aí entra a engenheira calculista. Exatamente. Para poder ter ali o terreno bem sólido, bem firme, para poder aguentar essa... E a Luciana é sensacional, porque a gente pegou um galpão em Minas, que a intravasão de ar lá era enorme, né, Lu? Ventava muito na região. E você pensa que a gente teve todo o trabalho, a Lu teve toda a delicadeza de analisar a questão dos ventos, para que o galpão não levantasse, o quanto de fundura a gente tinha que fazer, qual era o vigamento, se era viga U, viga H, né? Então é algo, tipo assim, que a Lu faz nos detalhes, qual é o vão entre as vigas que tem que ser colocado, tem que ser chumbado. Muito legal. Gente, eu falo porque com propriedade, porque eu já vi a Luciana trabalhar. E assim, você falou muito da delicadeza, né? E a mulher tem isso, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres na obra. Como que você, né, na área do cálculo estrutural e projetos, né? Que é essa casca mais grossa que a gente falou, enfim. Mas como que você vê a mulher dentro desse cenário da construção? Né, por ser um mercado ainda mais masculino, né, onde a mão de obra, né, também é um pouco mais masculina, a gente está falando aí de 80%, são homens na construção. Como que você se vê como mulher, né, nesse trabalho mais delicado? Qual que é o diferencial da mulher nesse ramo? Então, eu acho que é até bom, né, ser mulher, que a mulher presta muito mais atenção aos detalhes, né? Mas assim, na obra hoje eu não tenho mais dificuldades, porque eu acho que a gente tem que aprender a se impor, né? Tem que dar o respeito ali. A partir do momento que você tem o conhecimento e chega na obra com o conhecimento, às vezes o pedreiro ou o empreiteiro, até ele quer mudar alguma coisa. Mas a partir do momento que você tem uma resposta ali com propriedade e passa para ele aquela confiança, uma segurança, ele não discute mais, né? Então, acho que é muito importante, principalmente, assim, nós mulheres, as mulheres que querem entrar nessa área, tem que conseguir ter essa confiança, né? Esse posicionamento, isso, tem que né? ter uma base muito forte para você conseguir realmente se posicionar, né? Então, eu sei, eu posso fazer e é assim que vai ter que ser feito. E a partir daí, ninguém mais questiona com você, né? Você é de ficar mais na obra ou mais no escritório, Lu? Hoje eu fico mais no escritório. Mais no escritório. Você já chegou a visitar a obra também? Sim, eu visito todas as minhas obras. Eu não fico na obra, mas ela eu faz visito vários todas. stories lá na obra. Que legal. Eu faço somente os vídeos, né? Ainda tem que começar a falar um pouquinho mais, com né? certeza. Linda, super exato. inteligente, super, assim, posicionada sobre a profissão e não gosta de aparecer, É bem meninas. isso, né? Isso, pra mim, ainda é um desafio. Isso. Mas é normal. Eu acho que a rede social, ela veio pra quebrar paradigmas mesmo, né? Então, se aparecer, se mostrar. Mas acho que nem isso. É o empoderamento feminino mesmo, né? A gente dar a nossa cara a tapa e mostrar que você é especialista naquilo que você faz, né? Acho muito legal isso. Que às vezes até eu chego na obra, a arquiteta chegou. Daí eles, você é arquiteta? Não sou arquiteta, eu sou engenheira estrutural. Aí eles ficam meio assim, né? Vezes, não, né? sou uma mulher, né? Então, mas isso. assim, sempre procuro colocar muito respeito, né? Então, assim, já tive problemas lá no início. Acho que é onde, às vezes, talvez eu não tivesse tanta segurança ainda, né? Quando você tá começando, né?
você não tem tanta segurança, mas hoje, graças a Deus, assim, é muito normal, né? Eu não tenho medo mais de nada. E quem te contrata, Lu? São as empresas, são as incorporadoras, são construtoras, o consumidor final? Quem que contrata o teu trabalho? Então, hoje, a maioria dos meus clientes são arquitetos, né? Arquitetos e construtoras. Que daí eles já pegam Isso. o trabalho e aí te chama para poder fazer esse Geralmente cálculo. eles já fecham o pacote direto com o cliente, né? E daí eu já tenho alguns parceiros. Né? E você, se o consumidor final também querer Sim, te eu faço contratar, também. você faz também. Às vezes por alguma indicação, né? Alguém me indicou você. Aí vem o cliente final também. Mas hoje a maioria são arquitetos e construtoras. Legal. Queria fazer uma pausa aqui para poder falar de um outro patrocinador nosso aqui, que é a BM Capital, né? Da nossa querida Bruna, uma das nossas parceiras aqui, fundadoras, idealizadoras desse projeto lindo. E a Bruna, ela tem a empresa dela de capital, né? Ou seja, ela disponibiliza com condições maravilhosas, com custos de juros bem baixos. Eles falam que não é nem juros, né? Que o consórcio não é juros. Mas de forma que o investidor, né? Que o empreendedor, o construtor consiga ter o capital mais fácil para conseguir o dinheiro mais rápido, para conseguir fazer a sua obra, fazer o seu negócio agir de uma forma mais rápida, o investimento vir mais rápido, enfim. Então, você aí que está precisando, né, tem a ideia de construir, de fazer a sua casa, ou tem o seu projeto, assim como a Nath tem um projeto estrutural, enfim. Você pode procurar a Bruna, né, na BM Capital. E também, se você precisar de uma engenheira, né, para poder fazer os cálculos. Com certeza. Nath, tem perguntinha? Tenho. Lu, pra você, sendo mulher, qual foi o projeto que você falou assim, nossa, que difícil, não vou conseguir fazer, não vou dar conta do recado? Olha, essa é difícil. Já teve algum? Assim, a dificuldade que a gente tem é muito em relação a vãos, a balanços, né? Mas, assim, a gente consegue vencer, né? Às vezes é um projeto que dá um pouquinho mais de trabalho, você fica ali 2, 3 dias pensando numa concepção, como resolver aquilo, mas no aço é muito mais fácil. Assim, eu não vou dizer que no aço a gente consiga fazer tudo, mas a maioria dos vãos grandes, balanços, na estrutura metálica é muito mais fácil. No concreto armado, posso dizer que eu já tive alguns desafios, como vencer balanços de 6 metros, com vigas baixas. Então, assim, são projetos que foram desafiadores, né? Projeto, às vezes, acho que eu cheguei a ficar até meses trabalhando nele, porque a gente não podia usar proteção, porque aqui na região é difícil, não tem muitos ainda fornecedores que fazem proteção, e precisava de uma viga com uma altura muito baixa, e era um balanço muito grande. Então, assim, esse projeto acho que foi um dos mais difíceis que eu fiz. Já está pronto, a casa já foi vendida. E eu acho que, assim, esses foram os maiores desafios. Mas você que eu venceu tive. esse eu desafio, venci. né? Assim, Isso. quando você tá fazendo, você fica, nossa, como que eu vou resolver? A engenheira é assim, né? Às vezes você tá dormindo lá, você ficou 2 dias no projeto. Você tá dormindo, vem uma luz na sua cabeça. Faz assim. Aí no outro dia você vai lá e faz assim, e realmente super funciona. Porque acho que a gente dorme pensando, né? Sim. Como que eu vou resolver? Eu acho que todas nós que somos mulheres somos assim, né, Lu? A Pâmela duvida que não durma pensando. Eu sou 24 horas, as meninas até falaram assim, não pode dar bom dia pra Natália. Porque eu sou ligada no 220, Já então… começa, né? É 5 horas da manhã, eu já tô lá no nosso grupo. Oi, meninas, bom dia, não sei o que. Porque eu sou ligada no 220. Eu também Acho que sou. tem muitas mulheres, E acho que né? todas nós somos, Acho né? que a gente precisa ter essa conexão, assim, essa tensão alta, Sim. porque são desafios que a gente lida, né? Como mãe, como esposa, né? Como gestora, como líder, né? Você hoje trabalha sozinha, Lu, ou você tem outras pessoas que trabalham com você? Hoje eu tenho mais 3 engenheiros que trabalham comigo e 2 desenhistas. Por muitos anos eu trabalhei sozinha e, assim, fazia tudo, ficava maluca 15 horas por dia, né? E daí a gente começa a ver que não dá, Que né? não dá. E daí a mente para Explode. você, né? Exatamente. E daí hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo e me ajudam, mas a parte de estrutura só eu faço. É só você que Só eu faz. faço.
Que legal. Tem mais perguntinha, Nath? A gente estava falando sobre a questão de produtividade, né? Sobre a questão da sustentabilidade, que acho que é uma das coisas que vai vir com mais força, né? E como eu falei, eu trabalho com tinta e na tinta também tem muito disso, né? Você pega, por exemplo, uma estrutura metálica que você vai fazer uma pintura de estrutura metálica. Então, você tem que vir com uma tinta, com um fundo, depois vir com a tinta, né? Porque senão a estrutura, né, por ela ser lisa, ela não tem aderência. Então, se você vir com uma tinta comum, ela vai desplacar. E hoje em dia a gente já tem tintas, né, à base de água, que você pode aplicar direto na estrutura metálica, que adianta a obra, né? Ela é sustentável, porque é à base de água, não tem aquele cheiro forte de tinta, seca muito mais rápido. Mas também tem pessoas que ainda, né, profissionais, mais antigos, que ainda têm essa dificuldade, essa resistência em entender, né? Nós temos um produto lá que pode ser aplicado direto, que é a base de solvente. Até eu vendi para a Natália, a gente foi fazer um projeto juntas. E aí tinha algumas estruturas bem enferrujadas, né? Nossa, e aí demais. Não, vamos comprar um fundo, vamos comprar isso aqui. E eles com pressa para entregar eu falei, não, tem um produto que você pode aplicar direto na ferrugem, né? Não, mas como assim? Não, direto na ferrugem. Isso traz... Então, acho que tá tendo muito essa tecnologia, né? Muito mais... para trazer essa produtividade. Acho que a tecnologia, quando ela é a nosso favor, a gente tem que usar, né? E lá na JS Tintas, que é outro parceiro nosso aqui, né? Apesar de eu ser representante, mas eu não sou a dona, né? Tem um dono por detrás disso e ele acreditou nessa causa. Vamos juntar essas mulheres, acreditou nessa ideia e patrocina aqui o nosso projeto, o nosso podcast, né? E a JS Tintas, ela é uma empresa que ela não foca em vender. Venda é consequência, né? Mas é entender o que o cliente precisa, né? E entender também os profissionais, né? Porque o pintor, ele quer entregar a obra mais rápido, né? Às vezes o engenheiro, o arquiteto também tem prazo, né? Então, assim, trabalhar com produtos hoje que trazem uma maior produtividade para a obra, com certeza faz toda a diferença, né? E é real, porque quando com a Pamela trabalhamos juntos, eu tava grávida. Tava pra ter meu neném, eu falava assim, Pam, eu preciso acabar a obra o quanto antes. Eu tava desesperada, porque meu neném tava com 15 dias pra nascer. Eu falava, Pam, preciso acabar logo. Daí ela veio com essa novidade da tinta. E assim, a JS é totalmente, assim... especializada em tintas, você procura a Pamela, vocês têm a consultoria, tem estratégias ali por detrás para oferecer o melhor para o acabamento da sua casa. Exatamente. Lu, o que você acha das novas modalidades de construção? Não, a gente já fez essa perguntinha. Já, nossa, a gente tá bem adiantado. Que legal, a gente tá adiantado Eu queria aqui. saber, Lu, qual é o erro que não pode acontecer para pessoas que estão começando agora? Você, que tem 17 anos já de carreira. Qual é o erro que essa pessoa não pode cometer e que ela deve evitar? Na verdade, ela deve evitar qualquer tipo de erro, né? Mas, assim, esse erro é crucial que não pode ter na profissão de calculista. Eu acho que, primeiramente, tem que conhecer muito bem as normas, seguir rigorosamente as normas, né? Porque é o que vai te resguardar caso venha a ter algum problema, né? Casos de estruturas metálicas, vento, tomar muito cuidado com vento, porque a gente tá vendo cada dia mais aí galpões caindo, saindo voando, né? Então, assim, eu acho perigo, que né? muito cuidado no entendimento, dimensionamento do vento. E eu acho que, assim, ter alguns critérios sempre de conferência, né? Igual no escritório, a gente faz todo o cálculo. Depois tem uma outra pessoa que confere, porque às vezes eu tô assim, tanto tempo naquele projeto que às vezes acaba passando alguma coisa, né? Aí volta, eu passo de novo, então a gente faz umas 3 conferências em todos os carregamentos, se tudo foi lançado corretamente, né? Tem todo um checklist, né? Sim, porque como a gente falou anteriormente, né? A gente tá colocando vidas, né, embaixo dessas estruturas. Então, tem que ter muita responsabilidade, muita. Ô Lu, e uma curiosidade pessoal, tá? Como que são feitos esses cálculos? Eles são feitos em planilha, são feitos à mão, tem algum programa? Como que é feito esses cálculos? Sim, hoje a gente não faz mais na mão, né? Graças a Deus. Porque, Temos assim, a tecnologia aí, né? Pra ajudar, né? Ajudar e às vezes atrapalha um pouquinho, porque tem pessoas que acham que o software faz tudo, né? E não é assim.
Então, eu trabalho com algumas planilhas ainda hoje, porque para conseguir conferir também, né, algumas coisas. Temos softwares que ajudam bastante. Quando eu iniciei a profissão de calculista, a pessoa que no início me ensinou, ele falou, você vai aprender a calcular tudo manual. Primeiro você vai fazer tudo manual, depois você vai para o software. Porque você tem que saber entender o resultado do software. Porque o software te dá um resultado, você sabe se está certo, né? A gente não pode confiar, apesar do software ser super confiáveis, a gente tem que ter aquele feeling ali, né? Bater o olho e falar, acho que tem alguma coisa errada, até porque é programa. Isso. E pode errar. Pode ter um erro. Exatamente. Então, assim, hoje eu consigo entender, tem um vão de tanto, sendo galpão ou casa, eu já sei mais ou menos o que vai dar ali de resultado, de viga, de pilar, porque eu já tenho esse feeling, né? Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado, sim. Principalmente quem acaba de se formar, não tem base nenhuma e vai lá e compra um software e acha que é calculista. Né? Então, jovens de plantão, sim, né? Mulheres aí que estão encarando a engenharia civil, que quer se especializar. A gente sabe que nós estamos vivendo uma era do digital, a era da inteligência artificial. Mas cuidado, porque é o que a Lu falou. Vidas, né? Sim, são vidas. Então, sempre assim, em primeiro lugar, tem né? que ser feito as coisas com muito cuidado, com muito cálculo e conhecer a base mesmo. É ir lá pegar a calculadora, o papel, conseguir, né? Hoje, claro que a inteligência artificial vem tomando isso cada vez mais forte, mas é saber dominar uma calculadora científica, que não é fácil, né? Então, tem que ter ali a base. Saber o básico, calcular uma viga, calcular um pilar ali manual. Lógico, você não vai usar isso mais, né? Porque o software te ajuda. Mas você tem que ter um conhecimento para saber analisar os resultados do software, né? Exato. Tem gente que joga lá no software e pega o resultado e manda embora para a obra. E não é assim. Acontecem erros aí, né? Porque você tem que analisar deslocamentos de vigas, né? Exatamente. Tem que analisar os esforços. Então, É isso. Lu, a gente está quase chegando ao fim, já deu quase o nosso tempo. E eu queria que você desse uma dica, né, para essas mulheradas que estão nos assistindo, né, essas mulheres empoderadas, né, ou mesmo para a pessoa que está começando agora, para os jovens. Qual é a dica que você dá para quem quer encarar a engenharia civil sendo uma mulher? Essa é boa. Mulheres. Eu acho que, assim, qualquer um pode encarar a engenharia civil, independente de ser homem ou mulher, né? Então, estudem, corram atrás de conhecimento sempre, né? Termine a faculdade, vai atrás de uma especialização. Existem muitos livros, né, técnicos que ajudam bastante também a gente, né, nesse processo de desenvolvimento. Eu procuro, assim, eu com 15 anos de profissão, eu estudo até hoje, eu nunca fico quase um dia sem estudar. Eu participo de pelo menos 2, 3 congressos. Às vezes a pessoa acha, é bobeira ir no congresso, né? Não, eu vou gastar e não vou aprender nada, mas não. Assim, dizendo, às vezes não é tão legal, mas sempre alguma coisa boa você vai trazer para dentro da sua profissão. Então, assim, eu acho que é muito importante investir no conhecimento. Exato. Está sempre antenada às novidades, né? Isso é uma das coisas que a gente quer agregar aí no nosso projeto, sempre trazer informação. Isso. Porque acho que informação demais era sempre bem-vinda, né? E sempre agrega em alguma coisa. Isso aqui eu já ouvi, mas isso aqui não, né? E sempre a gente está aprendendo e isso é sensacional. Nesse último congresso, até que eu participei, de estrutura metálica, foi muito falado sobre a questão da industrialização, da utilização do steel frame, da estrutura metálica, o quanto, assim, para nós, como calculistas, tentar introduzir mais isso no mercado, porque ainda tem muito essa resistência, né? Exatamente. Então, assim, eu já trouxe isso para cá. Embora seja algo que já seja usado por muito tempo, né? Porque você trabalha, muitas pessoas que são de fábrica trabalham embaixo da estrutura, mas eles não confiam em construir sua casa com estrutura. Isso. O steel frame, ele já está há quantos anos no Brasil e não evolui, sabe? As pessoas ainda têm resistência a isso. E, assim, a estrutura depois de pronta, ela fica idêntica a uma casa de concreto armado, né? Tem que saber trabalhar, tem que ter um arquiteto também que saiba modular, porque daí
a construção industrializada, ela exige que seja pensada para ser industrializada. Então, o arquiteto, ele tem que pensar, essa casa vai ser de estrutura metálica ou de steel frame. Então, ele já vai pensar naquelas modulações, que são os vãos, que atendam a estrutura metálica e o steel frame, para que realmente seja viável. Porque se a arquitetura não pensar, acaba depois ficando inviável, a estrutura fica pesada. Então, tem que pensar como... Pensar nos detalhes desde o começo, né? Desde o início. E isso é um processo fundamental para você que vai construir sua casa, você que vai, né, investe nos negócios imobiliários, ter sempre profissionais que sabem o que estão fazendo, né? Que conheçam desde a base, né, até o acabamento, que tenha em conjunto ali uma parceria, né? Porque acho que é uma parceria, né? É o que eu falo, a gente reuniu várias mulheres, né? No nosso evento, e não é que são concorrentes, nós somos parceiras, porque uma é uma especialidade, outra especialidade, né? E eu não consigo fazer isso aqui, eu vou te indicar fulano, mas que sejam profissionais que se alinhem e que consigam entregar o melhor resultado. Trabalhar né? sempre em conjunto, Sim. né? Exato. E falando em melhor resultado, Pan, não posso deixar de falar da nossa outra patrocinadora, que é a Fast Escova, que dá o seu melhor para que nós estejamos aqui lindas, maravilhosas, com o cabelo todo escovado, com essa maquiagem impecável, tá? No Fast Escova você consegue um preço maravilhoso e o melhor, sem hora marcada, né, Pan? Bem mais prático, né? Sim. Pra gente que tem essa vida corrida, né? E tem que se desdobrar, e quando tem um evento principalmente especial como esse, um encontro, ou pro dia a dia mesmo, às vezes é uma reunião importante, né? Lá você chega, arruma o cabelo, faz maquiagem, tem unha, é muito rápido, é muito rápido. Então, assim, pra que a gente esteja aqui, né, toda arrumadinha, apresentada. Mesmo na obra, a gente tem que estar sempre Sim, né? Não é porque está na obra, né? que vai A Luciana vai impecável pra obra, afinal viu? de contas, somos mulheres, né? Sim, então, então, mulher tem que, né, que- ter ali o empoderamento feminino, bem maquiada, arrumada, né? Mostra ter essa posição firme, né? Sim. Lu, muito obrigada. Obrigada a Viu vocês. como Acho foi? que foi uma oportunidade, né? Da gente mostrar um pouquinho também, né? Sim. Exatamente. E assim, mostrar para as pessoas que existe algo além da engenharia, né? Então, assim, é um ramo. A engenharia se ramifica em várias ações e você se especializou em algo que é extremamente importante para estrutura, para a segurança das pessoas. Então, muito obrigada. Eu ouvi várias coisas que eu não sabia. Tenho certeza que várias pessoas também que estão assistindo, que vão assistir, também vão compartilhar dessa dúvida e provavelmente vão querer saber mais, né? E como que as pessoas te procuram? Como que as pessoas falam com você? Eu tenho meu Instagram nas redes sociais. Eu acho que lá eu acabo expondo bastante meu dia a dia. Tem meus contatos. Que legal. Enge.lucianabrum. Quem quiser acompanhar um pouquinho, né, do meu dia a dia, que eu sempre coloco um pouquinho de obra, um pouquinho de projeto, né? Para saber como que é o trabalho também, né, ali no dia a dia. Sim. Claro, sem dúvida. Muito obrigada. Obrigada a vocês, né? menina, Muito pela sucesso, oportunidade aí. muito sucesso para você. Foi um Obrigada. prazer imenso conhecer você. Igualmente. E que você continue aí fazendo muitos cálculos, né, para várias pessoas e consiga ter muito sucesso na sua vida. Obrigada. Muito obrigada. Gente, chegamos a mais um fim. Muito obrigada e até mais. Meninas, não deixem de seguir o @elas constroem obras e negócios. Isso aí. Tchau!